Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso podcast. É o nosso primeiro podcast Moriá. E nessa temporada nós queremos contar para você a história da nossa igreja. Queremos contar como começou, como que veio a se tornar Ministério Moriá. E para esse primeiro episódio nós estamos aqui com duas famílias representando as famílias fundadoras do Ministério Moriá, né? Os nada conhecidos, apóstolo Paulo e Zelina, sejam bem-vindos. E a pastora Selma, que nós vamos explicar também o contexto disso aqui, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença, a disponibilidade de vocês se deslocarem até aqui numa manhã dessa, né? E dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. Se apresentem, por favor, rapidamente, e depois a gente começa a nossa conversa, pode ser? Amém. Paulo Santana, sou eu. Pela graça de Deus, apóstolo, né? Amém. Porém, em toda uma trajetória até chegar aí, né? Mas nesse momento, pastorei essa igreja há 29 anos. Amém. Apóstola Zelina, casada com apóstolo Paulo. Quanto tempo nós temos de casado? Nós temos 47 anos de casado, 2 filhas e 6 netos. Amém. Opa. Amém? Amém. Amém. Pastora? Eu sou a pastora Selma Dias da Silva, casada com Márcio Henrique da Silva, e estou feliz em estar aqui. Eu sou casada com meu esposo há 41 anos e a graça de Deus nos acompanha sempre. Amém. Amém. E é líder do Ministério Infantil, sim. né? Na sede. Nós somos líderes do Ministério Infantil Kids, né? Isso. Que é uma satisfação muito grande fazer parte Amém. desse ministério. Amém. A gente começa tímida assim, né? Mas daqui a pouco a conversa Vai engata. solta. E aí eu queria, assim, como a gente quer começar os podcasts, as nossas conversas, perguntando como que vocês conheceram Jesus. Por quê? A gente sabe que existem diferentes formas de se chegar até Cristo. Então, de maneira resumida, o que vocês poderiam contar sobre a conversão de vocês? Amém. Eu fui criado a partir dos 4 anos de idade num colégio interno batista. Uhum. Então, a minha família morava aqui na Pavuna, na rua Afonso Terra. E com 4 anos de idade, eu fui com o irmão mais velho, fomos para o colégio interno batista. Meus pais haviam se separado e minha mãe precisava trabalhar, ela trabalhava como empregada doméstica, então ela cuidava de 4 filhos, então foi a solução. Um filho que era um irmão meu que era tinha menos saúde, esse foi morar com uma prima da minha mãe. E a filha mais nova, minha irmã mais nova, ficava com ela no ambiente de trabalho, e eu e o mais velho ficamos no Colégio Interno Batista. E a nossa formação veio desde aí aprendi a ler na Bíblia, eu aprendi a ler muito cedo, com 5 anos eu já lia, né, até porque o colégio interno estimulava isso, e lendo na Bíblia. Então, mas a minha conversão e minha identidade com Cristo se deu aos 15 anos, quando eu tive a consciência de conversão. Mas até lá eu já toda a minha infância foi na igreja. Entendi. Sua mãe era também? Minha mãe era cristã. Amém. Ela nos levava à igreja. Num primeiro momento, ela foi assembleiana. Né? Depois foi para a Igreja Batista. Muito pouco tempo foi assembleiana. Mas depois foi para a Igreja Batista, e lá, na Igreja Batista, nós tivemos toda a nossa formação, dos 7 anos de idade até 21 anos, quando eu casei com a apóstola, com a Zelina na época, né? Então, eu frequentava a igreja de Acari, Igreja Batista de Acari, aqui do lado, na Rua Ipuera. Então, quando eu estava nos períodos de férias do colégio interno, aí a gente ficava, geralmente aquele período, na minha infância, o período escolar era de dezembro até o início de março, era férias escolar.
Então, esses 3 meses que a gente ficava de férias, a gente vinha para casa e no mês de março retornava para o colégio interno da escola, coisa assim. Entendi. Mas Então, cresceu nesse ambiente, mas se converteu mesmo, teve sua decisão pessoal aos 15 anos, Isso, né? embora eu conhecesse a Bíblia, toda a formação Uhum. foi aí. Nunca tive vícios, nunca tive essas ações, mas a consciência de conversão aos 15 anos. Amém. E apóstolo, e você? Nasci num lar cristão, né? Meu pai, chamado Laci, Maria José. Papai sempre foi diácono. Minha mãe, líder do hall de bebê. E todos os filhos eram levados para a igreja, né? Desde que foi apresentado, todos nós. E eu era a filha mais agitada, né? Jura? Que surpresa! E eu era menina, lembro mais quando era mensageira, muito ativa. E foi nesse momento, com a idade de 12 anos, me converti. E dali, acho que no final do ano, eu fui batizada, né, na igreja de Nova Iguaçu, porque a igreja de Juscelino, que era a igreja onde que a gente participava, né? E essa igreja até a gente construiu, né? E aí veio minha conversão com 12 anos e me batizei com 12 anos de idade. Amém. Porque a família toda já era evangélica, né? E nunca saí para fora, nunca tive, né, nenhum desvio da presença do Senhor. Então, foi aos 12 anos de idade. E ali comecei a ser aquela líder, né, de moça, de mulheres, depois de casada, e líder de jovem. E estou aqui, né, hoje como líder de ministério. De ministério. É isso aí. Amém. Amém. E você, pastora? Eu nasci também no lar cristão, né? Meu pai, Jarbas, e Elvira, eles amavam muito a Cristo. E sempre nos levava, olha, aqui era terrível. Era mato puro, sabe? E na igreja de Acari, inclusive dos apóstolos, né? E a gente... Você chegaram a frequentar lá também? Nós éramos de lá. Ah, sim. Né? De Acari. Era marchando naqueles matos, naquelas dificuldades, era sol, chuva, mas a gente estava lá. E a minha conversão foi na igreja, que era ponto de pregação, né? Na casa do irmão Levi Torres, que hoje o Senhor já o levou, né? Levi Torres e a irmã Lourdes Torres. E aos 9 anos de idade, meu tio Wesley, que também o Senhor já o levou pregando, e eu entendi a necessidade de aceitar Jesus como Salvador. E eu sou uma mulher tímida. Não parece, mas eu sou muito tímida. Eu não levantei logo a minha mão, mas assim que saiu, eu peguei e falei com ele que eu queria aceitar Jesus. E me batizei no dia 16 de abril de 73. E eu entendi que Jesus era o melhor presente para a minha vida. Que legal. E eu não abri mão dele até hoje. Amém. E como a apóstola falou, não tinha interesse nenhum com as coisas do mundo, não me chamava atenção, porque o nosso pai, ele nos estimulava a ganhar vidas, a olhar para as pessoas
como precisando de Cristo. Aham. Então, por isso que eu me apaixonei por Jesus, Que legal. né? Amém. E o amo até hoje. Glória a Amém. Deus. Não, e é importante a gente ter essa visão, né? Porque, assim, às vezes a gente, para quem está chegando, quem vê, fala assim, não, nasci na igreja. Mas nascer na igreja não significa ser cristão desde o berço. É verdade. Não existe cristão desde o berço, né? Você ser cristão não é sobre não. frequentar a igreja nem sobre conhecer a Bíblia. É sobre uma decisão pessoal de reconhecimento de Sim. que eu sou pecador. Uhum. Vocês, por exemplo, não tiveram uma vida do mundo, Não. né? Mas precisou daquele momento de conscientização, de convicção de pecado. E que todo mundo passa por isso. Todos Verdade. nós somos pecadores. Mesmo aqueles que não tiveram uma vida no mundo, como a gente diz, são pecadores e são necessitados da graça de Deus, É né? verdade. Eu me lembrei que foi aos 9 anos de idade Olha, que eu aceitei a Jesus. exato. Né? Que bênção, que bênção. E aí, assim, para quem não sabe, nós somos Ministério Moriá. Mas, antes de sermos Ministério Moriá, éramos Igreja Batista do Parque Colúmbia. Sim. Né? E por isso que nós estamos aqui com essas duas famílias. Por quê? Porque os apóstolos, eles são os fundadores, né, do Ministério Moriá, enquanto Ministério Moriá. E o pai da pastora Selma, o irmão Jarbas, foi o fundador da Igreja Batista do Parque Colúmbia. Então, nós estamos aqui com as famílias fundadoras do nosso ministério, né? E eu queria que você contasse para a gente rapidinho, pastora, como é que foi esse início? E os apóstolos podem interromper com alguma lembrança que tenham, tá? Para contribuir. Mas como que foi, assim? Porque o que eu sei é que era um ponto de pregação que seu pai Sim. iniciou aqui no bairro, né? Sim. Foi esse ponto de pregação, mas primeiro ele evangelizou o bairro Uhum. com a sua corneta, seu carrinho e a gente atrás, né? Que legal. A gente louvava, cantava, ministrava a palavra a ele, né? Que ele era muito convicto da palavra do Senhor e nos levava para o evangelismo. Uhum. Fazia evangelismo nas esquinas, nas Aham. praças. E com isso, ele pegou o irmão Melo, que o Senhor também já o levou. Ele trouxe a igreja dele, que ele congregava, para cá, né? Então, eles se tornaram... É verdade, apóstolo. A primeira igreja de Vigário Aham. Geral. Então, trouxe para cá. E ele também fez com que o evangelho se propagasse muito, com as suas metas de evangelismo e também já está me dando assim um leve branco. Fica à Porque eu vontade. falei antes, né? Não, mas é porque vocês eram da igreja de Acari, De Acari. né? E aí ele começou esse evangelismo aqui no Parque Colúmbia. Porque, Sim. para quem não sabe, nós estamos no templo da sede do Parque Colúmbia. Então, ele viu que queria ter uma igreja. Uhum. Então, ele pediu autorização da igreja de Acari para procurar um lugar. Legal. Então, ele viu o presídio, que hoje é a Igreja Batista, nossa primeira, né? Um templo menor. Ele viu ali, comprou aquele local, aquele presídio, e nós começamos a trabalhar, né? Uhum. A igreja começou a formar aquele templo. Uhum. E antes não vinha os fundadores que fazem parte, né? Irmã Lucília, irmão Finéias, irmão João Eduardo, né? José Natividade. Então, eles vieram Uhum. e assim formou a igreja. Uhum.
Batista Isso no foi Parque. mais ou menos em qual ano, senhora sabe? O ano. 60 e pouco, né? É 66, por aí. Foi oficializado em 68. Isso, Ah. isso mesmo. Então, para todo mundo ter uma ideia, assim, de quão antigos nós somos. Porque isso é muito positivo, né? Hoje a gente vive uma época em que tudo que é novo é muito valorizado e o que é verdade. antigo parece que é ultrapassado, é ruim. E não, né? Para mim, o antigo significa temos história, temos raiz, temos Raízes. caminhada, né? Caminhadas muito longas. E começa aí com o irmão Jarbas, né? Que é uma oportunidade de nós honrarmos a memória dele e de todos esses que a senhora fala, cita o nome, de que já estão na glória, mas que semearam o que hoje nós escolhemos, né? Verdade. O que hoje nós vivemos. Eu esqueci da irmã Cleusa Madeira. Sim, que essa tá Que viva. ela estava ali, ela cantava muito, Uhum. né? Hoje é a paixão dela que não pode mais cantar como ela costumava fazer, Aham. mas foi um privilégio muito grande Muito legal. ter esse local, né? Ainda temos, né, apóstolo, no quartinho que era de ação social, as grades. Ali era um local onde se colocavam em cela. Geralmente eram pessoas embriagadas, brigas, Uhum. conflitos de cerca, de qualquer coisa que gerava alguma ameaça, pudesse gerar ameaça a alguém, ou um conflito mais sério. Então havia uma prisão, havia um local de prisão ali. E aquilo ali, quando a igreja comprou, ela ficava numa parte alta, então aquilo ali, né, foi construído, mas o local específico onde era a cela, esse local ficou preservado. A grade, Ainda está lá. pelo menos a janelinha com a grade está lá até hoje. E é necessário uma visão espiritual para enxergar uma delegacia virar uma igreja, Verdade. né? E é um sinal profético também, assim, de que o lugar que antes era um lugar de prisão, de cadeia, de encarceramento, se tornou um lugar de libertação para esse bairro, né? E eu vejo isso assim como algo tremendo para a nossa história. Nós transformamos um lugar físico, geográfico, real, que era um lugar de prisão, de cadeia. E nós, como igreja, né, através dos fundadores lá, transformamos esse local num lugar de libertação. Isso é como um sinal para a gente até hoje, né? É isso que nós trazemos para esse lugar e através do Ministério Moriá para outros lugares também. Isso está na nossa gênese. Verdade. As pessoas precisam conhecer isso, né? Seria até bom, depois disso aqui divulgado, as pessoas vão querer ir lá ver. Verdade, porque assim, essa herança nossa, ela é importante ser conhecida. E como honra aos que vieram antes e como história aos que vão vir depois, né? Então, assim, essa foi como surgiu e a pastora Selma estava ali nesse inicinho, né? Porque foi nesse ponto de pregação que você se converteu, que você estava contando agora há pouco. E aí, era a igreja de Acari, e esses membros, eles frequentavam lá, mas moravam aqui, né? Morava no bairro. Aí começaram a frequentar a Igreja Batista do Parque Colômbia. Isso 68, mais ou menos. Os apóstolos entram nessa história quando, apóstolos? Quando vocês entram na nossa história? 1995. Olha, teve um tempo. Foi 8 de junho de 1995, nós tomamos posse como pastores. Tivemos aqui, mais ou menos no início de abril de 95, para conhecer a igreja, ser conhecido pela igreja, o pastor Joselito. Ele era o pastor interino, ele era o pastor da primeira igreja batista de Acari e era o pastor que estava dando, a igreja tinha passado por uma crise, né? A igreja do Parque Colômbia tinha passado por uma crise e ele ficou como pastor interino para providenciar a chegada de um pastor. Então nós estávamos juntos lá na Convenção Batista no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Eu estava em Rondônia, fui para São Luís, ele do Rio de Janeiro foi para São Luís, lá nos encontramos através de um colega que é pastor até hoje, o Robson Lara, em Volta Redonda. Então, através daquele pastor, que era amigo do Joselito e meu amigo, então fez a ponte
nos apresentou e nós conversamos, então viemos conhecer a igreja em abril. Aí tem aquele caso, conhecemos o Parque Colúmbia num momento bastante complicado, porque a chegada nossa... Pode contar como foi a chegada. A chegada nossa... Acho interessante, eu conheço a história. Viemos de carro, então decidimos entrar pela linha verde para chegar aqui no Parque Colúmbia. Já tinha visto pelo mapa, a gente estava andando pelo mapa. E quando chegamos ali em cima daquela descida que tem do viaduto para o Parque Colúmbia, ali no início do viaduto, tinha pessoas jogando carta, tomando cerveja, o sol muito quente. Do outro lado da rua, exatamente em frente onde eles estavam, separado por uns 10 metros, que era a largura da rua, tinha 2 corpos perfurados, provavelmente, de bala, no sol quente lá, e eles estavam aqui com a maior normalidade, como se aquilo fosse uma coisa completamente natural. Que susto. Para nós foi um choque assim absurdo. Imagino. Né? Mas é o lugar que viemos conhecer, viemos aqui, pergunta aqui. Chegamos na Vontade de rua. voltar embora. Chegamos na rua Falso e Castro, ali em frente à casa, onde é a casa do Orlando. Tinha um barzinho ali embaixo, tinha um pessoal sentado, também fazendo alguma coisa ali, jogando carta, bebendo cerveja e tal. Perguntamos se sabiam onde era a Igreja Batista, que era na Falso e Castro. Aí naquele galpão ali, apontaram para um galpão aí. Quer dizer, aquela ideia dos mortos na rua. Um galpão. Vamos lá vamos lá só por desencargo de consciência. Vamos lá ver e vamos embora. Chegamos lá, à frente da igreja tinha água vazando, tinha um vazamento de água no chão, um muro grosso, samambaia no chão, água vazando. Tijolo. Umas cerquinhas de madeira em cima do muro. Olhamos lá, estava uma placa de madeira bem tosca. Igreja Batista do Parque Colúmbia. Eu olhei para ela e... Ai, Jesus. Tipo assim, onde a gente veio parar? De madeira meio... Será que é portão isso de madeira meio envesado. Subimos, mas quando cheguei lá em cima, nós perguntamos, a pastora Sônia, na época, estava preparando a igreja para um aniversário de 15 anos, que era da Cleide, da irmã Creuza. Naquele dia... Embora nós não sabíamos, que havíamos sido convidados para pregar naquele dia. Também, aí nos informamos. Mas quando eu olhei o piso da igreja tratado, e lá no altar um piano de cauda, então tem alguma coisa de valor nessa igreja. Amém. Não é tão assim, pode ser falta só de direcionamento, orientação, mas a igreja tem qualidade. Eu confesso a vocês que o que nos prendeu na ideia de aceitar o convite, se houvesse um convite da igreja, naquele momento, ainda só o convite era para nos conhecer. Mas se houvesse o convite para pastorear, eu aceitaria em função de perceber qualidade na igreja, mesmo com todas as dificuldades. Porque a chegada inicial não foi muito agradável, digamos assim, extremamente traumático. Foi, porque assim, vocês estavam vindo do famoso Ji-Paraná em Mogi-mirim, né? Nesse momento era Ji-Paraná, porque foram pastores primeiro em Mogi-mirim, depois em Ji-Paraná, e de Ji-Paraná vieram para cá. E em Ji-Paraná, como eu já conheço mais a história, mas a gente vai contar detalhado em outro podcast, vocês já estavam pastoreando um templo maior, chegaram a pastorear um templo muito grande, né? Suntuoso, e chegar aqui e se deparar com isso é um pouco, né, desestimulante, digamos assim. Mas nessa história eu também vejo algo assim muito de Deus, porque a aparência do bairro não é a melhor, mas guarda uma preciosidade dentro, né? Assim como o impacto que vocês tiveram no templo, que exteriormente parecia nada valorável, né? Assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas dentro guardava algo de valor, mostrava que tinha propósito, que tinha visão. E o bairro é muito isso, né? A gente vê muito isso nas suas pregações, apóstolo. Quando o senhor fala do bairro, assim, é um bairro que, aos olhos do governo, aos olhos dos indicadores sociais, não tem muito valor. Mas nós enxergamos pelo Espírito o potencial desse bairro. E esse potencial é o que está fazendo ter igrejas em tantos lugares, né? Amém.
E você, quando eles chegaram, pastora, foi em 95, né? 95. Você tinha quantos anos? Sem querer revelar idades, né? Mas Menos propósito. 29. Menos 29 anos. Diminui por aí. 29 anos. Por aí, né? Por Já um aí. tempinho atrás. Você lembra deles chegando ou não? Deles assumindo como pastores? Assumindo como pastores, Aham. né? Chegando não, mas assumindo como pastores, sim. E você lembra de alguma coisa, assim, de alguma impressão, de alguma dúvida, que será, qualquer coisa? Não. Olha, como eu falei no outro, eu coloco assim, tudo que Deus nos dá é bom, Amém. né? Uhum. Então eu via vocês com um presente bom Amém. de Deus para nós, Amém. né? E eu me alegrei, né? Tanto que me apaixonei Uma curiosidade. pela essa mulher aqui, ó. Que bom. Uma curiosidade é que nós somos eu creio que o 10º pastores Sim. dessa igreja, o 10º pastor. E a igreja, quando nós chegamos, tinha só 27 anos de organização. Aham. Então, a média era de 2 anos e 7 meses para cada pastor. Embora teve pastor que ficou muito pouco tempo, Sim. o pastor que tinha ficado mais tempo pastoreando essa igreja, ficou quase 6 anos. Uhum. Quase o dobro da média, que era de 2. Então, a igreja tinha um costume de rotatividade pastoral. E quando nós chegamos, eu tive o privilégio de pastorear o irmão Jarbas por 6 meses só, 6 ou 7 meses, porque ele veio falecer em janeiro do ano seguinte, quando eu tomei posse aqui. Logo em janeiro de 96, ele faleceu. Mas ele, lógico, ele tinha experiência como diácono há muito tempo na igreja, então ele, quando eu visitava lá no hospital, quando ele estava doente, ele me contou uma curiosidade, né? Que numa das reuniões diaconais entre eles, não participei, ele pediu para eles terem cuidado comigo, né? Sim. Cuidado com esse pastor. Ele tem essa voz mansinha assim e tal, mas o que eu percebo nele é que ele tem nem de longe se parece com os pastores que nós já tivemos. Ele é muito decidido no que faz, muito firme nas suas posições, mas ele tem um jeito de fazer isso parecer simples. Então, ele que era praticamente o líder dos diáconos naquele momento, ele disse assim, cuidado com esse pastor, vocês não se deixem enganar. Agora nós temos um pastor sério. Ele usou essa expressão. Era um homem de visão, né? Foi ele que viu a delegacia transformada em igreja. Você falou uma palavra certa. Meu pai era um homem de visão. Uhum. Por ele ser um homem de visão, muitas vezes as pessoas não compreendiam. Era um homem muito forte naquilo que ele falava. Por isso que eu sou o que sou. Porque minha mãe, Elvira, e ele colocava isso para nós, sabe? E o que o apóstolo falou, ele sabia, ele não era diácono, ele só era evangelista, né? E ele, como é que eu posso falar? Ele muitas das vezes não aceitava aquilo que os diáconos faziam. Depois corta, tá? Não, mas pode. Pelos pastores que vinham, entendeu? Então, ele era aquele homem que condenava, vamos dizer assim, as atitudes. Então, ele era visto como uma pessoa que era influente, como eu posso dizer, não é influente para o mal, mas para o despertar daquilo que a igreja precisava e que eles não deveriam fazer como eles faziam. Entendeu? Então, muitas das vezes ele não era realmente compreendido. É como eu falei lá no início. Ele sabia quem era Jesus,
e o que Jesus veio fazer. E muitas das vezes não condizia com aquilo que eles planejavam e aplicavam para a igreja. Então, é isso que eu posso falar dele. Não, Isso, e porque quando ele falou nessa linha de cuidado, não era para que eles me combatessem. Era no sentido que, como a pastora Selma falou, havia uma estratégia. Quando a igreja tem uma rotatividade pastoral, isso cria uma margem de tolerância. Toleramos esse pastor até determinado ponto. A partir daquele ponto, a gente começa a trabalhar para que ele vá embora e que venha. A tradição batista era assim. Quando você, enjoou de um pastor. Então, você faz um movimento e tal, e aí aquele pastor vai embora, convida um outro, e essa rotatividade era comum. Então, a visão, a primeira pessoa a ter a visão de que nosso pastorado não seria assim, foi o irmão Jardim. Porque ele disse, olha, cuidado que nós temos agora um pastor que não se encaixa nesse perfil que a igreja está acostumada a lidar. E a pastora Selma está falando de que não era bem compreendido. Mas, em geral, toda pessoa que vai transicionar um tempo, vai ser instrumento de Deus para a transição de tempos, sabe? De tempos proféticos mesmo, de tempos de Deus. Assim como ele foi esse transicionador para plantar essa igreja aqui, né? Saiu de Acari e veio para cá. Assim como o Senhor foi um transicionador também em outro momento da nossa história. Essas pessoas que são chamadas assim, geralmente elas são incompreendidas. Porque elas estão rompendo com uma tradição anterior, né? Então, não é uma pessoa que geralmente que vai ser ovacionada o tempo inteiro. Vai criar constrangimentos porque está rompendo com algo que está estabelecido. E sobre essa rotatividade, eu fui discípula da pastora Silvia, né? Que não pertence mais ao Ministério Moriá. E ela falava que quando ela percebeu que vocês eram de Deus para cá, quando vocês romperam essa barreira dos 8 anos. Porque ela já era, se eu não me engano, antes, né? Ela falou que todo pastor durava no máximo 8 anos. Menos nunca ninguém chegou a 8. Então, nunca chegou a 5 anos e 11 meses. Então, ela falou que quando vocês chegaram a 8 anos, ela pensou assim, não, eles são de Deus, não vai sair mais. Porque rompeu essa barreira, venceu essa rotatividade. E esse vencer isso também é unção, sabe? Só vence isso com unção, com chamado, com chancela de Deus, porque foi ungido para fazer aquilo. Mas aí eu coloco aí o irmão Jarba e nós foram escolhidos por Deus. Sim. Era para romper toda essa, esse momento de não, só tem que ir até tal momento, depois acaba. Então, o pastor, o irmão Jarbas, ele foi escolhido para implantar. Então, ele tinha visão, por quê? Porque Deus escolheu ele. Ele foi separado para fazer isso. Né? E quando nós chegamos aqui e com outro falar, com outra visão, né? Então, as pessoas até tentaram, né? Até tentaram o que a pastora Selma falou. Mas, como era de Deus, permaneceu. Amém. Então, foi quebrado tudo aquilo que se vinha fazendo. Agora, não. Agora é Deus que está no comando. Então, eu acho que é a diferença, né, do irmão Jarba para nós, foi aquela continuação que ele gostaria que tivesse. Né? De que aquela igreja começasse a romper. Ele deu início e nós estamos continuando. Isso. Uma curiosidade, né? Nenhum dos pastores anteriores, daqueles 9 pastores, nenhum era filho da igreja de Acari. Nenhum era de origem em Acari. Verdade. Eram relacionamentos e tal, mas não necessariamente filhos da igreja de Acari. E nós, quer dizer, eu fui criança em Acari, eu me lembrava vagamente que quando a igreja de Acari
criou, Né? foi usada para implantar a Igreja do Parque Colômbia. Nós estávamos no seminário, concluindo o seminário. E a igreja aqui já existia, quando nós concluímos o seminário, Uhum. já existia a igreja e tinha essa rotatividade pastoral, mas não fomos convidados para pastorear aqui, quer dizer, nem fomos encaminhados por Deus para Uhum. cá. Só muitos anos depois que nós viemos E eu nos também tornar... não lembro de nós fazermos nenhum Não, trabalho nada, evangelístico aqui. nunca Mas viemos... na Fazenda Botafogo nós fizemos trabalho É, evangelístico. nunca fizemos Aqui nada não aqui. fizemos. Como seminarista, eu ajudei a plantar a igreja, quarta igreja de Rocha Miranda, onde eu É. trabalhei mais. A Fazenda Botafogo, quando aqueles prédios acabaram de ser feitos, quem fez todo o recenseamento de apartamento por apartamento, eu, como seminarista, coordenei a equipe, eu era diretor de evangelismo da igreja de Acari, e coordenei tudo aquilo. Mas o Parque Colômbia nem sequer nunca foi considerado para nós como... Talvez, assim, né? Possibilidade. Assim, precisava da maturidade dos outros ministérios que vocês passaram antes de vir para cá, para suportar esse processo aqui e permanecer, não ser mais um que viria. O processo, como a apóstola falou, que houve uma crisezinha lá quando nós começamos, você vai falar sobre essa questão de avivamento, quando nós começamos aquele momento em que Deus começou a nos incomodar para buscar o Espírito Santo com mais ênfase. E então surgiu uma crise na igreja naquele momento. Eu estava aqui há 5 anos, mais ou menos, quando isso começou. E aí houve uma ação muito parecida com o que aconteceu conosco lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Lá em Ji-Paraná, quando houve uma crise como aquela, liderança da igreja e pastores e tal, nós preferimos abrir mão do ministério de lá para não dividir a igreja. Né? Naquele momento entendemos como sendo a melhor decisão. Então, renunciamos ao pastoreio da primeira igreja e trabalhei um período secular, porém continuando a pastorear, agora uma igreja bem pequenininha e tal, começamos de novo. Mas aqui, quando começou aquela crise, foi parecido, começou com uma pessoa, havia um casalzinho que ajudava a mexer com tesouraria, coisa assim e tal, e lá também começou com uma pessoa. E nós lá tratamos de uma forma, a maturidade, aquela experiência de lá, nos ajudou a trabalhar a experiência aqui. E aqui nós tomamos uma decisão completamente oposta àquela de lá. Essa trajetória que a gente faz, né? E eu acho por isso importante contar a trajetória do nosso ministério também. É importante como a caminhada ela vai gerando essa maturidade. Não existe cristão maduro sem uma caminhada, não tem, né? Eu acho que a maturidade cristã ela é um misto das suas experiências com Deus ali, de palavra, de você se relacionando pessoalmente com Deus, mas das experiências que você vai tendo, vivendo, né? Porque eu hoje tenho 40 anos, sem pensar mesmo em maturidade cristã. Com 40 anos, eu olho a Renata de 20 e penso, menina, sabe, que é isso? Por que você fez isso? Mas eu só posso ter essa visão porque eu caminhei de 20 até 40. E hoje nós estamos chegando a 20 anos de Ministério Moriá. E nós temos uma maturidade hoje que não tínhamos lá em 2005, quando foi começando a surgir isso como Ministério Moriá. Mas antes de entrar para a gente falar do Ministério Moriá, eu queria só visitar um pouquinho a vida batista, sabe? Queria assim que vocês contassem, porque muita gente, acho que a maioria da nossa igreja, se converteu sendo Ministério Moriá. Só conheceu o Ministério Moriá, não conheceu a Igreja Batista. Eu queria que vocês contassem assim, alguma curiosidade de coisas que tinham na época de Batista e não tem mais. Coisas boas, sabe? Porque tinha muita coisa boa, né? E que mudou. E a gente, na conversa que a gente teve com a pastora Selma e a pastora Roberta, a gente falou muito sobre que eram coisas diferentes. A gente costuma olhar para trás e falar, porque isso era tradicional, era ruim.
Não, era diferente, era um outro jeito de ser igreja. Isso. Mas queria que vocês contassem coisas assim que talvez as pessoas de hoje não saibam que existia naquela época, né? Eu dou o exemplo sempre do hall de bebês, que esse nome é uma coisa assim que hoje em dia não mas a gente Não tem um encaixa. ministério aqui e está vivendo isso, mas tem coisas assim que vocês viveram como Batista que nós não sabemos e que talvez seja interessante o pessoal saber. Fala aí. Você- Fala, Céu. Você falou do hall de bebês, né? Olha, era uma coisa que era muito bom. As mulheres começaram, as mulheres mais maduras, né? Minha mãe estava junto nessa e outras mulheres. Depois passou, mais tarde, né? Passou para mim, a minha experiência, que nós fazíamos muitas visitas a lares não cristãos para conquistar aquelas mulheres. Então, cada trimestre é uma forma de evangelismo. Nós trazíamos ela para a igreja, fazia aquela festa bonita, com bolos, tudo de uma festa completa, e ali a gente trazia a palavra e os comes e bebes, né? Então, para mim, esse tempo da Igreja Batista foi muito gratificante, porque eu passei por vários ministérios, né? União de treinamento, eu fui líder de união de treinamento, fui líder de mensageira do Rei da Associação Norte e de igreja, os acampamentos que a gente fazia, né? Mensageira do Rei, eu com a apóstola. Conta um pouquinho pra gente assim, o que era Mensageiras do Rei, porque eu acho que eu não cheguei a ver, né? Mas eu visitava a Igreja Batista. Eu não era da Igreja Batista, era de outra igreja quando criança, mas visitava. E uma coisa assim que para mim era encantador era a EBF. Sabe? EBF, fala EBF, desperta uma memória afetiva no meu coração, de saudade. Porque toda EBF eu estava aqui na Batista. E hoje a gente não tem mais isso, pelo menos não como era. Né? Então, conta um pouquinho pra gente assim, o que era Mensageiras do Rei e como que isso funcionava, porque eu via elas atuando nas EBFs. Pode falar. Pode? Você fala mais. Mensageiras do Rei era uma organização missionária, que o tema era ganhar meninas não cristãs para Cristo. E nós fazíamos esse trabalho com muita alegria. Elas estudavam livros missionários, elas tinham Aventura Real, que eram passos de Mensageiras do Rei, até Rainha. Então, tinha todo um processo de coroação. Como é que é o nome? Diplomas, né? Medalhas. Era tipo escoteiro, assim, o que a gente vê nos filmes de escoteiro? Mais Que ou tinha menos. condecorações. Mais ou menos. Então, eu lembro que no Parque Colômbia não tinha moradores de rua, mas tinha um morador de rua lá embaixo do viaduto. E nós fizemos um evangelismo com ele. Nós chegamos até a ele, levamos alimento, nós cantamos, pregamos a palavra, nós dançamos na parte assim de tipo caracterizado de missões, né, dos países. Olha, foi maravilhoso aquele tempo. E lembrando que, para quem sabe menos do que eu, eram crianças, né? Sim, Até e que estudava idade que muito, era? até os 16 anos, não é Até os isso? 16. Até os 16 anos. Mas E a começava novinha, né? gente, novinha.
Era com 9 anos, né? 9 anos. Então eram crianças fazendo esse trabalho evangelístico. E o importante era que nós estudava muito a Bíblia. Decorava muitos versículos bíblicos. E principalmente o plano de salvação, que era a meta, né, da organização. E os acampamentos, nossa, era demais os acampamentos. Tanto que eu, em termos também de Associação Norte, nós fazíamos sempre no Sítio da Paz, em Itaguaí. Então, a gente tinha aquela já visão do Espírito Santo, já chegou, acho que na parte que a igreja deixou de ser tradicional. Eu acho que eu não me lembro direito. Mas a gente fazia uma tenda. Botava a barraca e fazia ali a tenda de oração. Eu me lembro que um dos pessoas do sítio via aquele afã da gente fazer a tenda ali, oração. Eles fizeram para nós uma tenda de oração linda, né, fixa. Então, eu me alegrei muito por isso. A visão dele em nós fazermos isso, que chamou a atenção dele, tudo que a gente pedia, ele estava sempre nos proporcionando. Não, e nas EBFs... As mensageiras era o ponto que... elas conheciam, hoje nós conhecemos, já vi de perto a Valnice Milhões, né? Bom, Milhões. Ela, naquele tempo, ela estava em Tocantins, né? Moçambique. Então, a gente conhecia a história dela, missionários, né? De todos os pastores que iam para o campus, né? A gente conhecia. Elas sabiam, né, os hinos, a divisa, né, era muito importante. Das meninas. Então elas decoravam, né, estudavam, conheciam mesmo, né? E quando nós estávamos nesse tempo, nosso acampamento também era lá em Rio Bonito. Rio Bonito. E era com todas as mensageiras do Rio de Janeiro, né? Então aquilo empolgava as meninas, porque elas saíam daqui. Ainda tinha uma experiência, né? E viam outras também competindo. E a gente tinha um uniforme. Verde e branco. Eu encontrei meu esposo, eu era secretária da Associação Norte, encontrei meu marido lá. Então, assim, eu acho importante a gente mostrar essa visão do período batista, assim, ainda que resumido, para que a gente veja que tinha muitas coisas boas lá, né? Porque às vezes, no período de transição, aconteceu muito assim, a gente conheceu o Espírito Santo, conheceu tudo o que o avivamento trouxe, e foi muito positivo. E num primeiro momento, a gente desprezou tudo o que acontecia antes, como tradicional. E como se fosse tudo para jogar no lixo. Mas nesse tradicional havia muita vida cristã. Havia evangelismo, havia missões, havia essa estrutura de formação do caráter bíblico, né? Então eu acho importante a gente falar um pouco disso, trazer à memória as coisas boas que tinham, porque nós transicionamos para um outro modelo de igreja, mas não quer dizer que aquele era ruim. Não era mais o que Deus tinha para nós, e por isso precisamos tradicionar. Mas tinha muita coisa positiva. E aí eu quero falar agora, assim, desse momento de transição, né? Como foi, apóstolo, que o Espírito Santo começou a nascer isso, sabe? Eu sei que começou com interesse no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo moveu o interesse por ele, né? Conta um pouquinho desse momento. A nossa literatura da época, a gente sempre, a pastora Selma sempre usou também com as crianças. A gente tinha a JUERP, que era a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, editava a nossa literatura, a gente adquiria e tal. E na medida do que a gente vai vivendo, houve um tempo que ela foi se tornando repetitiva.
ou pelo menos não abordava temas que eram de extrema necessidade à igreja. Então, praticamente a gente estudava doutrina do Espírito Santo, mas muito pouco de busca e de interação com a pessoa e a obra do Espírito Santo. E aí, por alguma razão que só Deus pode me dar entendimento, eu fui sendo despertado para interesse nessa área. E aí, desafiei um grupo pequeno de 6 ou 7 pessoas para estudarmos sobre pessoa, obra e ministério do Espírito Santo. E aí começamos a ler, a estudar, orar sobre isso. Foi até na casa da Claudinha, a filha do Zé Natividade, né? Morava aqui na esquina de baixo aqui. E começamos a estudar, e o grupo cresceu, começou a crescer e tal. E eu comecei a ter realmente experiência com a pessoa, como eu não tinha a pessoa do Espírito Santo. E um dia, no altar, eu pregava no templo menor, essa daqui, a gente morava em Irajá nesse tempo, então preguei uma mensagem que pode ter sido uma mensagem muito boa. Quando a gente prega, a gente não cumpre a missão. Mas eu sentei ali na minha cadeira do lado e, geralmente, quando eu terminava o culto, eu saía e ia para a porta da igreja cumprimentar as pessoas que iam saindo. Ela veio comigo e eu não consegui levantar da cadeira. Eu só fazia um gesto para ela, bem, vamos embora. Eu não conseguia sequer falar, né? Falar com ela e tal. Eu mesmo me estranhei, porque eu nunca tinha tido aquela experiência, né? Fiquei, praticamente ela teve ficado, não sei se ela foi embora, como é que foi, mas eu fiquei um tempo bastante longo depois do culto ali. Naquela noite, depois fui para casa, aquela noite, aquela madrugada, de manhã, quando eu, por alguma razão, atendi o telefone, em vez de eu falar em português, eu estava falando em línguas. Amém. Uma experiência tão marcante que eu não consegui entender. Aí não consegui entender, depois eu falei para a igreja, irmãos, orem por mim, porque eu estou em crise, lembra? Lembro. Falava, estou em crise, não é crise moral, não é crise financeira, não é crise nada, estou em crise porque é o que Deus está pedindo para eu fazer. Aleluia. Aleluia. O que Deus está pedindo para eu fazer vai além do meu entendimento. Deus está dizendo que o vento está soprando ali e eu tenho que abrir as velas aqui. Aí comecei a conduzir a igreja para esse avivamento. Houve crises, houve pessoas que saíram da igreja. Na época, a gente teve um grupo que nós começamos a cantar alguns cânticos que não eram. Pastora Selma, pastor Daniel, pastor Silva já estavam conosco. Começamos a cantar alguns cânticos que não eram somente o cantor cristão. Então, alguns, eu tenho saudade de quando a gente cantava só hino do cantor cristão. Começou uma crise interna na igreja. Bem, a igreja não estava acostumada com isso. Sim. Então, foi um choque para mim, foi um choque para a igreja. Talvez nós não tivemos a habilidade necessária para saber orientar os demais. Mas a nossa igreja acabou se tornando a única igreja batista que passou por essa experiência sem trauma. Sem trauma no sentido de intervenção da convenção, intervenção da ordem dos pastores, que os diáconos da igreja, e aí entra o irmão Finés, o irmão João Eduardo, Zé Natividade, o irmão Roberto Silva, outros, que eram diáconos na época, e chegaram, tivemos uma reunião, e eles disseram, pastor, a gente reconhece que isso é de Deus, mas o João Eduardo foi o porta-voz do grupo, falou, eu sou velho demais, ele usou essa expressão, sou velho demais, eu caminho há tempo demais como batista para conseguir entender e me ajustar a esse modelo, mas nós não podemos impedir que Deus continue trabalhando e conduzindo a igreja como está conduzindo com o Senhor. Então nós vamos nos retirar gradativamente,
nós vamos nos retirar lentamente, o senhor vai ver a gente se afastando rapidamente, assim, lentamente, mas não vamos causar nenhum conflito. Então, a convenção e as estruturas batistas no momento, eles só podiam intervir numa igreja sob solicitação da igreja. Alguém da igreja, alguma autoridade da igreja, teria que solicitar essa intervenção à convenção, para que os diáconos não permitiram. Então, os diáconos aqui, a gente tem que louvar a Deus pela vida de João Eduardo, Finéias, José Natividade, irmão Roberto Silva, irmão Paulo. Todos os diáconos daquele momento foram unânimes em reconhecer que o que Deus estava fazendo através de nós era de Deus. Então, não iriam impedir. E perto de nós aqui, algumas igrejas que tentaram caminhar nessa direção sofreram intervenção. Nós nunca sofremos intervenção, transitamos livremente. O grupo que não conseguiu assimilar a linha que a gente estava propondo saiu, né? Embora houve um pastor da região que tentou usar a mentalidade daquele grupo para radicalizar o processo divisionista, mas, pela graça de Deus, soubemos conduzir. O grupo acabou se organizando como igreja. Hoje existe a Igreja Memorial do Parque Colômbia, com a qual nós temos uma boa relação, né? O pastor de lá era um menino criado na igreja. Então, a transição se deu assim, mas num primeiro momento foi extremamente complicado até para eu entender, porque não foi algo assim, eu vou fazer isso, vou pegar a igreja, vou caminhar para tal direção. Não, foi o Espírito Santo realmente conduzindo o processo. Né? Tivemos até um cisma em casa, eu e minha esposa, porque ela de origem batista, eu também de origem batista, mas não tinha um diácono por cima de mim, como pai, não tinha uma mãe, líder de igreja, não, nada disso. Então, mas ela teve essa crise e vivemos um período de crise aí de ajuste de visão. Né? Hoje a igreja é testemunha que, se eu deixar, ela me toma a igreja. É muita coisa, né? O meu problema era o Espírito Santo, porque a gente, como batista, Selma sabe muito bem, a gente não buscava o Espírito Santo. Então, com esse modelo, eu ficava muito encrencada. Como é que as pessoas podiam estar falando em língua que não tinha nada a ver? Né? Então, a gente já não via. Né? Uma curiosidade, ela foi batizada em língua dormindo. Um dia desses, agora que sou eu que falo. Né? Aí, nesse momento que ele tem, né, de receber o Espírito Santo e querer falar em língua, gente, isso é bobeira, para com essas bobeiras, né? Naquele momento era um tal de falar que era uma águia, era não sei o que, era aquilo, e para mim, para poder receber o Espírito Santo, a pessoa tinha que ter muita intimidade com Deus. A minha crítica era essa. Então, eu não aceitava porque eu via meu pai e minha mãe ali, estudavam Bíblia, era fiel em tudo, e nunca nós vimos. Eu tenho um pastor que hoje Deus já levou há muito tempo, tanto ele quanto a esposa, dona Abigail. A filha dele hoje vive, é a Gilza Feitosa, é ministra de música. Foram aqueles pastores que nos conduziram há muito tempo. Como é que pode se dizer que é o Espírito Santo? Por que eles, como eu via como servo do Senhor, não tinha essa experiência? Então, eu me travei muito, muito mesmo, porque eu tinha a visão de batista que não tinha nada disso, não se via esse negócio de Espírito Santo. Como é que pode falar em língua, fazer isso, fazer... Então, eu tinha os meus receios, né? Ficava muito, muito na minha, e eu queria ser conduzida do jeito que eu sempre fui, né? Desde que nasci.
Eu era uma mensageira do rei, eu fui moça, né? Quando casei, entrei nas mulheres, né? Então, a gente nunca tinha visto isso. Então, eu me afastei dele por 1 ano, porque eu não aceitava aquilo, que para mim era uma bobeira, era querer se aparecer, querer mostrar que era diferente. E no auge dessa crise pela qual a igreja passou, o Espírito Santo me mandou fazer algo que eu nunca tinha feito. Fiz um jejum de 7 dias, jejum absoluto. Eu fui me trancar naquele quartinho lá em cima da torre, lá onde tem os banheiros lá do batistério, lá em cima. Fiquei 7 dias lá, só tomando suco de uva. Então, minha única era água e suco de uva. Aí era a minha briga, né? Eu fiquei 7 dias lá, trancado. E aí, alguns estavam pensando em chamar um psiquiatra. Não. Houve quem dissesse que o pastor enlouqueceu, precisava chamar um médico, um psiquiatra, para me arrancar de lá. Que eu fiquei 7 dias lá. Enquanto isso, essa rebuliço na igreja. Aí imagina como é que eu fico, né? Com a minha esposa, com 2 filhas. E o homem preso num lugar. Tu acha que como é que eu vou ter... vou pensar o quê? O homem pirou. Pirou. Só que quando eu desci da torre, as 3 principais resistências àquele mover de Deus ali, um foi promovido no trabalho e teve que mudar daqui. Teve que assumir um trabalho fora daqui, em outro município, longe daqui. O outro, por questões de divisão patrimonial da família, teve que ir para o extremo do estado, para uma outra situação, né? E o outro teve que também, por questão de trabalho, sair. Foi para São Paulo, né? Aí só ficou eu. Não. Aí as resistências ficaram mais simples, porque era só em casa, né? Porque dividir a cama com a resistência. isso. Aí, mas interessante, mas aquelas não precisou fazer nada, literalmente, e tudo numa semana. As 3 ações aconteceram na semana seguinte. Isso para mim era uma loucura. Então, Deus interviu de uma forma tão absoluta que tudo entrou nos eixos. Tudo entrou nos eixos. Aí a coisa começou a andar. Às vezes Deus nos pede coisas que a nossa mente não entende. Isso mostra, assim, uma coisa que o senhor fala muito, né? De que quando Deus está no negócio, as coisas fluem. E eu acho que foi assim que foi conduzido o nascimento do Ministério Moriá. Deus estava no negócio. E as coisas foram fluindo, assim, coisas incríveis foram acontecendo, como o exemplo que o senhor trouxe dos diáconos, que com uma maturidade espiritual digna de louvor, né? Falaram, eu não consigo acompanhar, mas nós vemos que é de Deus, mas eu tenho a minha limitação. Então, e aí surgiu o Ministério Moriá. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o nome, assim, por que Ministério Moriá? E Então, eu não escolhi um nome, eu só orei, depois eu fiz outro, depois desse período, ajustou e tal. Aí eu fiz 12 dias de jejum, lá naquele quartinho de novo. Mas aí essa daqui já estava curada. Aí já foi no período que ela já estava curada. Depois eu podia aumentar quase o dobro do período. 12 dias. Mas aí eu tinha que pensar um nome, né? Já que começamos a ter dificuldade com a convenção, no sentido de, como o grupo que saiu de nós se organizou como Igreja Batista Memorial do Parque Colúmbia, e nós, Igreja Batista do Parque Colúmbia, então nós ficamos, a convenção ficou meio, tipo assim, nós não éramos mais batistas, então, não batistas convencionais. E aí precisávamos criar uma estratégia, uma estrutura. Comecei a orar e lá nesses 12 dias de jejum, Deus me deu o nome, Moriá. Então, igreja, no primeiro momento, Igreja Batista Ministério Moriá.
Amém. ao irmão Aguinaldo, da irmã Iracema. Uhum. Nessa reunião, ele já era diácono também. Aí ele disse, não, é dos diáconos que permaneceram. Ele, como já se converteu já nesse período de transição, então ele e o pastor Eduardo, tiveram mais facilidades, e os outros que já vinham batistas lá da base, lá de 1960, né, tiveram mais dificuldade. Então, ele sugeriu que nós tivéssemos o nome, ele fez questão que entrasse internacional. Ministério, Igreja Batista Ministério Internacional Moriá. Mas por que internacional? Não, porque um dia vai ser internacional, é natural. A igreja vai expandir e vai alcançar outros países e tal, para não ter que mudar o estatuto lá na frente. Amém. Amém. Aceitamos. Mas nunca pensamos no nome Moriá, nunca ultrapassamos o entendimento de lugar de provisão. O monte da provisão, onde Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaac e tal. Recentemente, quando nós tivemos a nossa conversa aqui para gravar o podcast, você fez uma pergunta: por que Moriá? Né? Eu nunca parei para pensar por que Moriá. Eu recebi de Deus, colocamos Moriá, monte da provisão e tal. Mas aí eu fui procurar no Senhor: por que Moriá? Então, vou orar, por que Moriá? Aí fui pesquisar, de fato, a origem do nome da Moriá. Então, são 3 palavras em hebraico. A soma das 3 palavras dá Moriá, só que teria que ter um Y depois do I, antes do A. Então, Moriá com Y, que é o nome correto. Se fosse transliterar literalmente, teria que ser Moriá com I. Não, Moriá com IY. Então, no português não faria sentido, então ficou Moriá sem Y. Muito bem, só que Moriá, na origem, se for pegar o sentido completo das 3 palavras que dão origem ao nome, é lugar onde se vê Jeová. Olha. Foi caramba. Então, não foi por acaso que Deus nos deu esse nome. Amém. Então, Moriá significa isso: lugar onde se vê Yahvé. Esse é aquele Y que é de Yahvé. Então, Amém. Daí veio o nome. E vem assim, do que a gente estava falando, do lugar que era prisão, né? E se tornou lugar de libertação. É esse monte de provisão onde se vê Deus, né? E esse é a nossa história, a nossa identidade. Encerrando, caminhando para o fim mesmo, né? Queria só, assim, agradecer mais uma vez a vinda de vocês, porque eu acredito que foi muito bênção para quem assistiu, conhecer um pouco mais da história, das nossas origens. E para mim, assim, é uma honra estar aqui, poder conduzir essa conversa, né? E quero, em nome dos discípulos Moriá, agradecer ao seu pai, pastora Selma, honrar a vida da sua família, né? Que foi o ponto inicial e de onde eu sou abençoada hoje. Eu e muitas outras famílias são abençoadas. E igualmente a vocês, apóstolos, que suportaram pagar o preço dessa transição, o preço não apenas da transição de vir para a Batista e passar por aquela... permanecer como pastor batista, e depois pagar o preço para transicionar para Ministério Moriá, né? Vencendo verdades construídas desde a infância. E eu imagino o quanto isso foi difícil, sabe? Porque às vezes a gente acredita tanto em alguma coisa e parece que abrir mão daquilo que a gente pensa que é verdade é abrir mão de nós mesmos, né? De quem nós somos. Então, vocês pagaram esse preço e graças a esse preço pago, nós estamos aqui e vamos continuar e outras famílias estão sendo abençoadas. Amém. E o que vocês deixam de recado, assim, para quem vem depois, para quem assistiu? O que vocês gostariam de deixar? Primeiro. Eu quero agradecer a oportunidade de ter sido convidada para estar aqui nessa entrevista tão maravilhosa, edificante. Eu quero dizer um recado. Servir a Cristo é um presente, é um legado que não se deve abrir mão. Amém.
pode acontecer o que for, mas largar o nosso Deus, porque Deus nos presenteou com Jesus Cristo. E o que Ele fez por nós, ninguém faz. Aleluia. Então, eu louvo a Deus pela vida sua, Renata, pastora Renata, Obrigada. que me deu essa oportunidade de mostrar um pouquinho, né, do início de tudo, desse ministério, que eu amo de verdade. E quero agradecer a oportunidade de estar com meus mentores aqui, né? Falando desse assunto que edifica Amém. as nossas vidas, tá bom? Amém. Obrigada, pastora. Apóstola. O que eu deixo é que vale a pena, Amém. né? É árduo o nosso trabalho, mas vale a pena. Porque existe uma pessoa que um dia passou por pior e não desistiu, que é o nosso Salvador. Amém. E eu deixo para as pessoas que muitas das vezes, por pouca coisa, saem da presença de Deus. Só espero que elas venham pensar, analisar, que não há outro que fez tanto sacrifício para que elas possam ter uma vida melhor. Uhum. Então, eu convido a você que volte, venha falar com o Senhor, venha deixar nosso Deus falar contigo, para que você se permaneça na presença do Senhor. E é bênção para nós, porque estamos no lugar onde Deus fez que nós entendêssemos que era a vontade dele. Amém. De sair daqui do Rio, transitar em São Paulo, transitar em Ji-Paraná, Rondônia, e voltasse para completar o que Deus queria fazer neste lugar. Então, nós fomos escolhidos. Então, não tinha como escapar. Tínhamos que fazer a vontade de Deus, porque Ele já tinha tudo isso já planejado. Nós que somos, né, daquele jeito, não entendemos a vontade do Senhor, Uhum. mas Ele nos colocou nesse caminho. É aqui que você tem que ser colocado, é aqui que você tem que fazer a minha obra. E estamos fazendo. Amém. E por causa de nós, né, nós vemos que quantas vidas Deus nos deu, né, como o Ministério Moriá, estando aqui, Rio, né, Estado do Rio, né, Ceará e lá fora, Moçambique, através das nossas vidas. Se nós não fôssemos muito obedientes, né, pela obediência que Deus mandou, estamos cumprindo, vida está sendo ganha através do ministério. Então, a gente só tem que agradecer, né? Amém. E pedir às pessoas que vão ver, que vão ouvir, que elas tenham um encontro com Deus. Não por causa das nossas vidas, mas por causa da vida do Senhor, que teve um momento difícil, se sacrificou, morreu na cruz para nos salvar. Amém. Que elas venham dar oportunidade ao Senhor de conversar e de entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, eu quero agradecer a Deus e parabenizar vocês pela iniciativa, porque com certeza o que nós estamos fazendo aqui é história também, história do ministério, e quero dizer a você que vai ver e que vai participar dessa ação, que nós temos como ministério um projeto. Deus nos deu uma visão, e na visão que Deus nos deu, nós vamos chegar a ser 48 igrejas. Amém. Né? Algumas delas certamente ainda aqui no Rio de Janeiro, outras fora daqui, como já temos, a apóstola mencionou. Hoje, profeticamente, estamos recebendo mais uma igreja na nossa estrutura como Igreja Moriá,
E justamente nesse dia que estamos tendo essa oportunidade de falar da história do ministério, mais uma igreja daquelas 48 que esperamos ter, se consolida, né? Amém. Então, essa é a 17ª igreja, que vai se tornando hoje Igreja Moriá. Mas, desde já, agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pela vida do ministério, pelo privilégio que nos dão de sermos pastores, apóstolos aqui, e parabenizá-los por essa iniciativa, que ela é a primeira de muitas que virão, e que os pastores que passarem por aqui tenham a mesma alegria e a mesma responsabilidade que estamos tendo de testemunhar que vale a pena, como disse a apóstola, servir ao Senhor com alegria. Amém? Amém, amém. Eu quero dizer só que o privilégio é nosso, né, de ser pastoreado por vocês, de verdade. E quero agradecer a você que nos acompanhou aqui hoje. Compartilha com quem você sabe que participa do nosso ministério e precisa conhecer a história desse ministério. E aguarde os próximos episódios que vamos conversar mais sobre esse nosso início. Até mais, até a próxima.